Olá pessoal, essa aula é com base na folha de número 10. Tá? Nessa folha a gente vai falar de um conceito muito importante que é o banco de dados. Se a gente está criando qualquer aplicativo, a gente precisa salvar as informações em algum lugar, né? E esse lugar é o banco de dados. Se você está desenvolvendo um aplicativo para supermercado, você precisa guardar a relação de produtos, as vendas, né? E esse lugar é o banco de dados. Fazendo uma analogia bem simples, imagine que banco de dados fosse uma tabela Excel, que é guardar a relação dos produtos, das vendas. Tá? Essa aula propriamente não é uma aula de Python. A gente vai apresentar basicamente os conceitos de banco de dados e mais à frente a gente vai apresentar como o Python faz para chamar um banco de dados. Tá? E a gente vê diversos bancos de dados no mercado. Oracle, MySQL, PostgreSQL, ou seja, vários bancos de dados. Tá? E aí a gente vai utilizar um banco de dados chamado MySQL. Tá? É um banco de dados bastante utilizado no mercado. Certo? E aí para a gente aprender, a gente vai utilizar uma ferramenta online, certo? Chamado DBFiddle ou se não SQL Fiddle. São duas ferramentas online excelentes para você trabalhar com MySQL online. Ou seja, você não precisa instalar nada para poder aprender MySQL. Tá? E aí depois que você aprender nessa ferramenta online, aí a gente sugere que você instale o MySQL utilizando os passos que estão aqui no verso. Tá? E aí nessa aula a gente vai se concentrar a explicar como listar alguma coisa que tem no banco, né? A gente chama de fazer um select, como é que eu faço para inserir alguma coisa no banco, a gente chama de insert, como é que eu faço para atualizar alguma coisa que já existe no banco, trocar algum valor, trocar o nome, né? Seria um update, atualizar. E por fim, a gente também vai aprender como excluir uma linha no banco de dados, que é o delete. Tá? Vamos para a prática? Nesse vídeo a gente não vai falar sobre Python, a gente vai falar sobre banco de dados. Né? Quando você vai querer criar uma conta corrente, uma conta poupança, e você vai ao banco, para onde essas informações suas vão ser armazenadas? São armazenadas em um banco de dados. Tá? Fazendo uma analogia bem simples, banco de dados é como se fosse uma tabela Excel, assim, ó, onde o nome dela seria conta, por exemplo, tá? E ela hipoteticamente teria 4 colunas. A primeira coluna aqui, tá, destacada, é o número da conta, aqui o número da agência, essa coluna seria titular, onde estaria o titular, e a última coluna seria o saldo. Aí vamos supor que Pierre chegasse lá e quisesse criar uma conta. O gerente vai lá no sistema, ou seja, na telinha lá, e preenche. Aí o que acontece? No banco de dados, ou seja, por trás, ele vai preencher com o número da conta. Vamos supor que Pierre, a conta seja de 1 a 5. Tá? A agência será 1. E aí o titular vai ser Pierre. Certo? E Pierre, como uma pessoa que já está ficando rico, já tem 100 mil reais. Tá? Aí chega lá Beatriz, na mesma agência, tá? E a conta dela é 2456. E aí ela já é um pouco mais rica. Pronto. O casal aí já tem 300 mil reais de saldo, somando os dois, né? Ou seja, cada conta, teoricamente, teria a sua linha, tá? Ok? Ou seja, conceitos que eu falei até o momento. Tabela, né? Ou seja, conta seria uma tabela. E geralmente um aplicativo tem várias tabelas, tá? Isso é só um exemplo de uma tabela. E em cada tabela tem suas colunas, tá? E cada registro teria uma linha aqui, né? Uma linha, 2 linhas, tá? Pronto. Aí aqui, a folha número 10, ele basicamente explica isso, tá? E explica que vai ter uma telinha, por exemplo, o gerente vai preencher, e aquilo vai ser enviado para alguém, no caso do Python, que eu não vou explicar nesse momento, e ele vai lá e salva no banco de dados. E eu vou explicar especificamente o banco de dados. E na próxima aula, que aí eu vou lá, vou explicar como um back-end em Python vai chamar um banco de dados para inserir, listar alguma coisa no banco de dados. Tá? E aí, existem vários bancos de dados disponíveis no mercado. Tá? Existem Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQLite, ou seja, diversos. Tá? A gente, para esse exemplo aqui, a gente vai utilizar o MySQL, tá? Que é o bem utilizado juntamente ao PostgreSQL. Só que, seguindo a minha abordagem, eu nunca começo com uma ferramenta instalada, para não dificultar o aprendizado do aluno. A primeira coisa que eu faço,
é utilizar uma ferramenta online, tá? Aí vocês vão ver aqui, ó, não está sublinhando essa DB Fiddle. Tá? Pronto. Essa DB Fiddle é uma ferramenta que você usa só para testar, para ver se está dando tudo certo com o banco de dados, tá? Depois que vocês aprenderem, aí eu vou apresentar a ferramenta profissional, tá? Pois vamos lá. Como é que eu faço? Primeiro, para eu mandar inserir alguma coisa numa tabela, eu tenho que fazer o quê? Criar a tabela, tá? Como é que funciona para criar uma tabela? É create table, o nome da tabela. Vamos criar aquela tabela do Excel. O nome da tabela é conta, tá? Parênteses e fecha parênteses para dizer que está criando a tabela. E aqui entre os parênteses você vai botar todas as colunas. Quais são as colunas? Era número, né? Agência, tá? Titular, saldo. Não precisa ter esse recuo. Eu coloco esse recuo para ficar mais organizado na minha cabeça, tá? E aí você tem que dizer qual é o tipo da coluna, se ele é um inteiro, tá? Aí vamos dar uma olhadinha aqui na nossa folha que vai ter uma explicação, tá? O int em Python significa o int em banco de dados. Um float em Python. str, que era o string, lá não existe. Vai ser um varchar, e onde n vai ser o tamanho. A gente vai ver agora quando for colocar o titular. E o bool do Python lá é boolean. Vamos criar. O número é o inteiro, né? Assim, ó, número da conta. Tá? Se você achar que é pequeno, ele começar a dizer assim que o número for um número de conta muito grande, aí é só você colocar big int, tá? Mas creio que int já resolve pra gente aqui. A agência vai ser um número também, né? O titular vai ser um varchar, que é o str do Python. A gente vai fazer varchar. E aí você tem que colocar quantos caracteres, no máximo, um título tem que ter, ó. Ou seja, se você escrever um titular com 101 caracteres, ele vai cortar com 100. Ou seja, só aguenta no máximo 100, tá? E o saldo, um float, certo? Aí, basicamente, pessoal, a última coisa que a gente precisa ter é qual dessas colunas aqui, ó, ela não pode se repetir. Número da agência pode. Titular pode, porque inclusive existe outro Daniel Abela, até no Uruguai. Saldo, com certeza sim, né? Tem um monte de gente com saldo zerado, por exemplo. Mas o número da conta não. Ou seja, não existe alguém com a conta 1, 2, 3, 4, 5, além de Pierre. Aqui, ó. Não existe alguém com a conta 2, 4, 5, 6, que não seja Beatriz. Inclusive, pessoal, é muito importante, esse conceito se chama chave primária. Que em inglês é primary key, ou seja, toda tabela precisa ter uma chave primária. Assim que eu terminei de colocar aquelas 4 colunas que eu fiz no Excel, né, o que é que eu faço? Eu faço primary key, em inglês, e entre parênteses eu passo qual é a coluna que não vai poder se repetir. Eu boto número. Pronto. Quando você rodar esse comando, pessoal, clicar aqui em Run, sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de criar sua tabela no banco de dados. Simples. Dessa maneira, certo? Aí eu vou mostrar a vocês agora como realizar instruções para poder inserir nessa tabela, listar, atualizar e excluir. Tá? Primeiro comando aqui, ó, select asterisco from conta. O que significa isso? Select é me dê os dados, asterisco é porque essa tabela não tem 4 colunas, ele vai me dar todas as 4 colunas da tabela from conta. Certo? Ou seja, me dê a listagem de todas as colunas asterisco da coluna, da tabela, conta. E no final, bota um ponto e vírgula, tá? Vocês vão ver que vai vir, né? Ele vai criar a tabela, ó. Não tem nenhum resultado. Por quê? Porque eu não inseri nada, certo? Vou mostrar a vocês como é que faz para inserir. Insert, que eu inseri em inglês, into, quem, conta. Aí eu tenho que passar quais são as colunas que eu quero preencher, né? Número, agência, titular, saldo, tá? E tem que colocar quais são os valores, nessa ordem. Se eu botei número, agência, titular e saldo, tem que ser nessa ordem. Se eu botar assim, ó, agência, ó, número, tem que passar nessa ordem, tá? Vamos inserir quem? Vamos inserir Beatriz, que é a mais rica, 2, 4, 5, 6, tá? Titular, Beatriz, e o saldo, como eu me lembro muito bem, 200 mil. Termina com ponto e vírgula, pronto. Aqui vai inserir e aqui vai listar. Ou seja, aqui agora realmente vai listar alguma coisa. Aí uma observação, essa área aqui que eu estou destacando é onde você cria as tabelas, certo?
ou seja, só os create table. No lado direito aqui é onde você faz as consultas. Você dá um select para listar, insere, atualiza, exclui, tá? Ok? Não adianta você vir inserir, dar insert e select desse lado não, tá? Por favor, não façam isso, só façam dessa área aqui. Ok? Aí eu vou clicar aqui em Run, ó. Viu aqui? Porque apareceu consulta 1, porque a consulta 1 só fez o quê? Inserir. Então não tem nada o que ser mostrado, né? E já a consulta 2, que é o select, ó, ele foi lá e ó, exibiu, tá? Aí, pessoal, se por acaso você pegar aqui, ó, apagar e rodar de novo, sabe o que vai acontecer? Ele não vai listar nada. Por quê, pessoal? Como esse banco aqui, esse DB Fiddle aqui, ó, que eu acessei, ele é uma ferramenta só para teste. Toda vez que você termina de executar, ele apaga de novo o banco de dados, entendeu? Fica do zero. Isso não vai acontecer quando a gente for utilizar a outra ferramenta, a ferramenta já profissional, que eu vou apresentar para vocês na sequência, entendeu? Não vai acontecer. Ele vai, quando você inserir Beatriz, vai ficar lá, entendeu? Mas com esse aqui, toda vez ele, como ele é só para brincar, né? Toda vez ele apaga. Aí aqui, ó, vou inclusive rodar aqui agora, ó. Vocês, toda vez que quiser que exiba, tem que ser antes, tá? Porque isso aqui é só para testar, esse aplicativo. Tá? Aí agora, vocês se lembram que eu falei que isso aqui, o asterisco quer dizer todas as colunas, né? Então agora eu quero só aparecer os titulares. Pronto, só assim, ó, select titular from conta, tá? Aí agora, se eu pegar e quiser o titular e o saldo. Pronto. Ok. Se eu quiser agora inserir o marido de Beatriz lá, Pierre, tá? Deixa eu só relembrar a conta aqui de Pierre, era de 1 a 5. E o Pierre tem 100 mil. Pronto. Agora tem que aparecer aqui, ó. Pronto. Eu só quero... Eita, a gente acabou, ó, inserindo com o nome, né? Pierre. Pronto. Agora vai vir certo. Aí agora, pessoal... Vou clicar aqui para poder mostrar o valor. Beatriz e Pierre, tá? Aí o que acontece? Se eu quiser agora, eu quiser todos as informações titular e saldo, cuja a conta, certo? Se for da agência 1, where agência igual a 1. Igual, tá? Aí só lembrando, isso aqui é muito importante. Eu sei que em Python, quando você está comparando, é igual a igual, mas aqui em SQL é o quê? É igual. Ou seja, aqui, ó, só vai vir Pierre e Beatriz, né? Se eu pegar e colocar aqui Hammurabi, ó, Hammurabi lá, uma outra conta, em outra agência, vou botar a agência Hammurabi em outra, e o salário de Hammurabi, né? Tem que ser bem maior, né? Aí eu vou aqui, ó, o saldo, né? Na verdade. Aí agora a consulta, ó que interessante. Só Beatriz e Pierre vieram. Por quê? Porque só Beatriz e Pierre, né, eles estão na agência de número 1. Pode ver aqui, ó. Tá? O Hammurabi está na agência número 2. E aí é o seguinte, pessoal. Se por acaso eu quero só as pessoas... eu quero só listar as informações que o nome do cara for Hammurabi. Tá? Titular. Eu vou botar titular igual Hammurabi. Pronto. Veio Hammurabi. E aí vamos supor que for assim, Hammurabi Medeiros. Né? Não vai aparecer, né? Por que não aparece? Porque quando você está fazendo aqui o igual, ele é perfeitamente igual ao Python, que é com igual a igual, a mesma semântica, né? Mesma ideia, mesmo funcionamento. Aí, ele está dizendo, tem alguém exatamente com o nome Hammurabi? Não. E se eu quiser, assim, ó, alguém que comece com o nome Hammurabi? É assim, ó. Like. Ó. Like. E aí, tirei no lugar do igual, né? E assim, ó. Percentual. O que significa isso? Deixa eu pegar, vou inserir outro aqui, ó. 2, 5, 3. Certo? Pronto. Seria uma pessoa chamada só Hammurabi.
Aí o que significa esse porcentagem? Porcentagem pode dizer assim, ó, depois de Hammurabi pode vir nada, como pode vir alguma coisa. Ou seja, pode vir Hammurabi Medeiros, pode vir Hammurabi, entendeu? Aí, ou seja, esses dois têm que ser listados. Esses aqui, ó, esses dois, Hammurabi Medeiros e o próprio só Hammurabi. Ó, estão vendo? Aí, ou seja, isso é o funcionamento aqui do like. Pronto, aí aqui agora eu vou mostrar algumas coisinhas, tá? Aqui, eu quero select, botar todas as colunas, from, conta, where, saldo for maior do que 1000. Pronto. Mesma coisa lá de Python, maior, menor, menor igual, certo? Aí só igual que não é igual igual. É um igual só, tá? Aqui, ó. Ok. E tá lá. Aqui, ó. Vendo? Todo mundo lá é rico, né, nesse banco. Né? Aí, agora eu vou explicar a vocês como é que faz pra... Vou reduzir aqui a quantidade de registro que tem, para conseguir ver numa tela só. Aí agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou atualizar. Eu quero trocar de Hammurabi Mendes para José Hammurabi Nova Mendes. Vai ser update, conta, ou seja, atualizar a conta, set, ou seja, eu quero ajustar a coluna chamada titular, o valor que tiver anteriormente, agora para José Hammurabi Nóbrega de Medeiros, tá? Aí, se você fizer isso, o que acontece? Ele vai ajustar todo mundo, cara, todo mundo. Só que não é isso que você quer. Você tem que colocar where, quem? Aí você pega e coloca aqui where saldo foi igual a esse aqui. Isso vai dar errado, ó. Por quê? Porque alguém possa ter um saldo igual a esse. Eita, eu vou colocar agência. Aí você vai atualizar todo mundo dessa agência, né, para Hammurabi, né? O correto é você sempre no where restringir pelo número da conta, tá? Ou seja, vai ser número igual a 254, esse exemplo, tá? Aí agora vocês vão ver que vai rodar, ó, vendo? Atualizou. Ok? Aí agora eu vou mostrar a vocês que para poder excluir, tá? É só você pegar e fazer o quê? Delete from conta, né? Obviamente você não vai fazer um delete desse jeito, porque senão você vai falir o banco. Você vai excluir todas as contas que estão na tabela. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Vamos meter um where, né? E aí você quiser, você pode botar, quer excluir todo mundo que tem um saldo menor do que R$1.000. Pronto, ok. Pronto, ok. Né? Ele não quer mais esse público, exclui. Mas eu quero, por exemplo, excluir só a pessoa, só Hammurabi. Vai ser o quê? Número igual a 254. Aí, ó. Certinho. Certo? Pode ver que deu tudo certo. Inclusive, se eu quiser ver se deu certo também, eu faço select, achei esse from conta, né? Lembrando de sempre marcar o ponto e vírgula no final. Ó, pode ver aqui, ó. Não exibiu nada, né? Se eu quiser ver que, ó, eu vou botar antes da modificação e depois de update, pra vocês verem. Ó. Assim que inseriu, aqui, cliquei no lugar errado. Assim que inseriu, ó, apareceu Hammurabi Medeiros. Aí eu atualizei a coluna, porque senão não apareceu nada. Aí, ó, veio quem? Depois que eu atualizei, quando deu select de novo, Hammurabi. E aí depois excluí, né? Aí depois de excluir, fui listar, tinha mais Hammurabi, né? Porque foi excluído, tá bom? Pronto. Aqui tá vários exemplos para vocês brincarem. Aí o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer as mesmas coisas, só que com um banco de dados de verdade, com um banco de dados MySQL, tá? Porque lembrando, esse banco de dados aqui é só para brincar, pessoal. Do lado esquerdo você cria a tabela, do lado você faz consulta para ver se está tudo certo, tal. Quando você rodar de novo, ele já perdeu os dados, tá? Ou seja, é só para brincar, tá? Vamos aprender com um banco de dados que seria utilizado em empresas profissionais, certo? É interessante que vocês sigam os passos que estão aqui nesse endereço, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês, tá? Obrigado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é baixar o MySQL Community Server, que é a versão gratuita, tá?
Aí eu vou baixar esse aqui, ó. Certo? Aí eu vou baixar esse de baixo aqui, porque ele já vem com tudo. Porque senão o outro tem 5 MB, mas ia ter que baixar do mesmo jeito. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ele pede você se autenticar, mas é só clicar aqui, dizendo quero só começar o download mesmo. Aí ele vai baixar, tá? Pronto. Vou instalar aqui, certo? Sim, né? Pronto. Aí agora, o que é que ele vai aparecer, né? Ele vai aparecer o que é que você quer que seja instalado, certo? Aí eu vou botar aqui, ó, Developer Default. Sabe por quê, pessoal? O Developer Default. Porque primeiro ele vai instalar o servidor, porque banco de dados é um aplicativo que ele armazena. Aí aquele a gente chama de servidor, porque ele vai armazenar, ele vai criar os Excel dele e tal. Entendeu? Entendeu, peruano? Aí isso aqui, o Workbench, é a ferramenta, a interfacezinha, que você vai fazer as consultas e ver o resultado. Sacado? De boas? Pronto. É isso aí que você vai precisar. Tá? Eu vou, na verdade, eu vou customizar aqui, ó. Ver se fica mais fácil. E aí eu vou pegar aqui, ó. Vou botar esse. Certo? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Workbench. Porque senão vai demorar muito. Só esses dois que eu vou precisar. Não precisar de mais nada na minha cabeça. Pronto. Ok. Aí ele vai instalar e tal. Aí, esse diferente daquele de 5 MB, agora ele não vai precisar baixar, porque já tá nele, né? Por isso que ele tem 400 MB, né? Depois vai instalar. Certo? Pronto, é só lembrando, mais que MySQL Server é o servidor mesmo que vai armazenar o BDGD, e o Workbench é o quê? É a ferramenta, a interface, né? Que vai lá e vai fazer as consultas. Ok? Vamos só aguardar agora. Ó, agora, vem aqui em Next, ó, Complete, né? Aí aqui, ó, tá vendo aqui, Ready to Configure, tá pronto para configurar, ó. Aí aqui, vocês estão vendo a porta do computador, o computador tem várias portas, né? Aí ele vai rodar na porta 3306, certo? Porta do computador. Aí ele vai pedir para você botar uma senha aqui. Eu vou botar uma senha muito forte, 1, 2, 3, 4, 5. E vou repetir ela, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Aí ele vai dizer, tá fraco, mas como é só para minha máquina aqui, eu não vou usar isso para todo mundo utilizar, então só se acessar a minha máquina. Mesmo assim, não vou pegar muita coisa, né? Vou pegar só os exemplos daqui, né? Então, aí, ok, next, execute. Pronto, ele vai seguir esses processos todos aí, tá? Aí aqui ele vai tentar iniciar o servidor, ó, starting the server, que acho que é o principal. Pronto, deu certo. Aí agora, pessoal, toda vez que você, ó, deu certo, pronto. Toda vez que você iniciar o computador, ele já sobe o MySQL, que é um banco de dados, certo? Tranquilo? Aí, tranquilo até aí? Pronto. Aí, ou seja, não precisa fazer mais nada no banco de dados. Aí eu disse a vocês que eu instalei uma ferramenta para consultar o banco. Qual foi o nome dela? Workbench. Certo? Aí eu venho aqui no meu computador, boto Workbench. Pronto. Aí eu vou clicar lá. Certo? Aí, vocês estão vendo aqui Local Instance, MySQL 80. Aí você vai pegar, vai clicar aqui, ó. E aí ele vai pedir uma senha. Tá? Aí você vai botar 1, 2, 3, 4, 5, que foi a senha que eu coloquei. Pronto. Você acabou de ter acesso ao banco de dados. Repetindo. Certo? Vai aparecer aqui, tá? E aí você vai botar a senha de 1 a 5, tá? Se por acaso isso aqui não aparecer para você, que é possível, tá? Vocês vão ter que clicar nesse maisinho aqui, ó. Certo? Ok? Aí vai botar lá, sei lá, banco de dados, que é BD, local. Aí, qual é o meu IP local? Vai dizer a minha máquina. Não, aqui na porta. É localhost, certo? Ou se não, 127.0.0.1. Isso aqui é, se você quiser chamar a sua própria máquina, é isso, certo? Aí, não sei se vocês já viram, não existe nada como localhost, como sua própria casa. Não existe nada como 127.0.1.
Enfim, aí tá aqui o IP. Tá vendo a porta 3306? Pronto, beleza. Aí eu botei BD local. Aí eu vou, clique em OK, ó, aparece aqui, ó, tá? Só precisa fazer isso se por acaso não aparecer esse, ok? Aí você vai clicar, tá? Aí só lembrando, por que precisa criar isso? Porque essa ferramenta, ela faz o quê? Só consulta o banco. Eu estou consultando o meu banco. Eu poderia consultar um banco lá em João Pessoa, numa empresa? Posso, aí eu vou ter que criar outro aqui. E ao invés do IP ser minha máquina, eu vou botar o quê? O IP de onde? Da empresa. Aí, ou seja, eu consigo disparar comandos SQL, select, insert e tal, para banco de dados remotos. Não só para minha máquina. E esse Workbench é só uma ferramenta para o quê? Para disparar os comandos, é a interface. Ok? Beleza? Ficou claro para vocês ou não? Pronto, vou acessar aqui, vou botar a minha senha hiperdifícil, né? Ok? Vou lá, vou botar OK. Pronto. Aí o que acontece? Dentro do banco de dados, você pode... Banco de dados é o servidor todo, né? A gente pode ter vários aplicativos, tipo, eu posso desenvolver um aplicativo para ouvidoria, eu posso fazer um aplicativo para e-commerce, eu posso fazer vários aplicativos. É interessante que você criar vários bancos de dados, certo? Para cada aplicativo, entendeu? E dentro desse banco de dados você vai criar as tabelinhas. Lembra que tabelinha é o quê? É como se fosse aquele Excel que a gente fez ontem. Tranquilo? Aí você vai... Então, vocês estão vendo aqui embaixo esquemas, né? Aí você vai clicar aqui, ó. Aí existe um esquema chamado o quê? Sys. Não é para mexer nele não, ele é o que já vem com ele. Aí eu vou criar um aqui, botão direito. Aqui, ó, create esquema, certo? Aí eu posso aqui, vou colocar aqui um sistema lá de atendimento, beleza? Aí eu vou aqui, vou em apply, tá vendo? E pronto, tá vendo? Pronto. Sabe o que ele fez? Já criou aqui, ó, um banco de dados para mim. Vou fechar porque eu já fiz, ó. Tá vendo? Se eu tivesse ouvidoria, um sistema de ouvidoria, como eu tenho, um sistema de banco, aqui, ó, banco C10, como é que eu faço? Botão direito, create esquema, aí vou botar aqui banco C10, certo? Apply, ok? Tranquilo até aí? Pronto, fechar aqui porque eu já executei o comando, tá? Aí, se quiser eu posso fechar isso aqui, mas e se eu quiser, vou fechar, aí se eu quiser fazer alguma consulta, eu clico aqui, ó, tá vendo SQL, um maisinho aqui, lado esquerdo, você clica e ele abre como se fosse um editor lá para você fazer os seus comandos SQL, ok? Pronto, aí agora, pessoal, o próximo passo que eu quero é criar uma tabela. Qual é o comando? Lembra lá? Create table, não era isso? Lembram? Aí, como é que eu sei que quando eu for criar a tabela aqui, para qual desses bancos de dados? Porque estão vendo que cada um tem tabelas, ó. Só que não tem nenhuma, né? Nem atendimento, nem C10 tem tabela, né? Tá vendo? Tables é tabela em inglês. Aí, como é que eu sei que quando eu der um comando aqui, nessa área que eu vou destacar agora, se ele vai salvar nesse banco de dados, nesse ou nesse? Você não sabe. A não ser que você dê 2 cliques no banco de dados, certo? E aí ele vai ficar negrito. Ó, Tom. Agora, quando eu criar uma tabela, ele vai executar em que banco de dados? Oi? O de negrito. Qual é o de negrito? C10. Beleza? Ok? Pronto. Aí eu vou lá, vou fazer aquela consulta lá, ó, create table. Lembra que o DB Feeder que eu mostrei, ele tinha uma área que era para criar as tabelas e outras para fazer as consultas, né? Aqui não tem isso não, aqui é só um texto só e tchau. Ok? Tá vendo? Create table, eu vou botar conta, ó. Aqui, ó, ok? Aí vou lá e vou relembrar vocês aqui, ó. Create table, aí vou botar, primeiro eu vou botar os campos, certo? Número da conta, certo? Número da agência, titular e saldo, ok? Aí conta é o que, pessoal? Oi? Int, concorda? Né? Aí, beleza. Agência, int, né? Titular, varchar. Aí você tem que botar quantos caracteres. É só o varchar que precisa quantidade de caracteres. Nem int, nem float, nada. Ok? Aí tiveram algumas pessoas que estavam tendo dificuldade com int porque os números estavam grandes. Aí existe um outro tipo chamado big int, que aí ele pega é um int com um valor maior. Tranquilo? Ele aguenta mais. Certo? Ok? Aí beleza. Aí saldo é o quê? Float. Aí lembra que eu disse que
todos aqui, toda tabela tem que ter um negócio que não pode se repetir, que a gente chama de quê? Primary key, que é chave primária, né? Primary key. Vai ser qual? Conta. Ó. Pronto, eu não estou colocando para ele ser auto-incremente, esse banco aqui. Eu vou ter que passar a conta, o número da conta, certo? Mas depois eu vou fazer um exemplo ele incrementando. Ok? Vou salvar aqui, ó. Tá vendo esse raio? Aqui. Aí, ó. Viu aqui? Eu vou destacar a linha aqui, ó. Tá vendo que ficou verdinho aqui, ó? Lindo. Lindo. É porque fez o quê? É porque o quê? Deu certo. Certo? Pronto, ó. Eu cliquei nesse raio, certo? E aí depois ele apareceu aqui, ó. Dizendo que deu o quê? Deu certo. Aí eu vou lá em banco C10. Cadê a minha tabela? Por quê? Uma coisa que eu não gosto desse workbench é que ele deveria fazer um reload, recarregar na hora. Mas aí tem que vir nesse ícone aqui, maldito. Ó. Ó. Para poder aparecer a tabela. Aí dá para ver que a tabela tem o quê? Ó? Aí você vê aqui a tabela. Quais são as colunas dessa tabela? Conta. Quais são as... Conta, agência, titular e saldo. Aqui, ó. Tá vendo? Chaves primárias. Vendo? Ele vai, certo? Aí beleza, né? Ok? Agora que eu já... Deixa eu tirar o... Pronto. Agora que eu peguei e já... Né? Agora que eu peguei e já criei a tabela. Certo? Só lembrando aqui, ó. Tá? Como é que eu faço? Vai ser insert. Eu vou botar aqui de comentário. Não sei se era assim. É assim, pronto. Para comentar, certo? Tipo, o que é comentar? Ele faz com que isso aqui seja desprezado, não execute, certo? Se eu fizer isso aqui, ó, ele não faz nada, tá vendo? Aí eu vou fazer, eu comentei só para quê? Para eu lembrar o nome das colunas, certo? Insert, into, o quê? Conta. Aí passa entre parênteses o quê? O nome da quê? Das colunas que você quer. Conta, agência, titular e saldo. Certo? Ok? Deixa eu dar um... Certo? E values. Aí vou passar o quê? Conta. 1, 2, 3, 4. Agência, 1. Titular. Vou botar aqui Daniel. Bela. Certo? Aí vou botar aqui o saldo. Estou satisfeito. 100 mil na conta corrente, pelo menos, né? Tá filé. Ó, se eu quiser, eu posso quebrar. Se não tem muito estresse, não, certo? Tranquilo? Desde que termine com quem? Vírgula, né? Ok? Aí vou dar um insert. Olha. Deu verdinho? Deu, ó. Olha que lindo, olha. Né? Aí agora, o que é que eu vou fazer? Vou comentar esse carinha aqui. E eu vou fazer o quê? Select, asterisco, from, o quê? Conta. Olha aí, que lindo, olha. Olha. Tá vendo? Não é massa? Oi? Não, comentar é a mesma coisa de ser um texto qualquer. Ele só não executa. Como é que apareceu o quê? Não, calma. É porque é o seguinte. Aquela ferramenta que a gente usava, toda vez que você rodava uma vez, quando você terminava de rodar, ele apagava. Esse aqui não apaga, esse está salvando. Esse é um banco de dados de verdade, profissional. Ou seja, quando eu dei um create table, ele criou a tabela, você nunca mais vai precisar criar a tabela. Sacou? Quando você deu um insert aqui, você nunca mais vai precisar dar um insert desse cara. Pode. É porque eu deixei aqui porque vocês vão querer esse código depois, né? Mas, sacou? Por isso que eu usei aquela ferramenta, que aquela ferramenta era facinho, pô, era só para vocês aprenderem. Agora não, agora é banco de dados. Quando você cria uma conta num banco lá, Santander, ele não vai para o banco de dados? Pronto. Os seus dados são apagados? Não. É, mesmo que encerre. Tá? Tranquilo? Aí o que acontece com o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ele obfusca muitas vezes. O que é obfuscar? Se eu quero Daniel Abela, eu quero sumir lá. Eles vão lá e botam lá. Usuário excluído 1, 2, 3, sei lá. Ou seja, a gente chama de anonimizar, né? Tipo, faz com que aquela pessoa não seja reconhecida facilmente, né? Sacaram? Aí, vamos lá. Aí agora eu quero atualizar o meu saldo. Como é que eu faço? Update, conta,
set saldo igual a quanto? Vou botar 110 mil agora. Se eu fizer isso aqui, atualiza todos. Só tem eu, mas daria certo, né? Mas eu vou botar where. Aí o quê? Qual é o melhor filtro? Falaram ontem. A chave primária é melhor que seja ela, porque poderia ser pelo nome, mas poderia ter o Daniel Bela. E existe. Em Montevidéu, no Uruguai. Eu falei pra vocês, não foi? Aí, qual é o número da conta? 1, 2, 3, 4. Olha. Aí eu vou botar ponto e vírgula. Olha, deu certo. Aí agora, o que é que eu faço? Vou jogar pra cá e vou descomentar esse. Olha que lindo. Filé? Pronto, o que é que a gente vai fazer agora? Vocês vão instalar isso aqui, vamos fazer esse procedimento, vamos fazer umas brincadeirinhas, depois eu vou mostrar como é que faz isso em Python. Tipo, a partir do Python, vocês vão pegar, vão chamar um select, ele vai alimentar, sabe o quê? Uma lista de vocês. Aí quando você criar uma manifestação, em vez de você dar uma pena na lista, você vai inserir aonde? Vai dar um insert no banco. Aí, ó, filé. Beleza?